Olá, banqueiros e banqueiras. Olha, hoje no Bancão Simplifica nós temos um assunto aqui quentíssimo, né, Matheus? Exatamente, Charles. É um prazer estar aqui em mais um episódio. E hoje, galera, antes disso, deixa o like, compartilha. Bancão Simplifica é meio de pagamentos, é fintech, é banco digital, é estrutura financeira e também hoje, Charles, é Open Finance, é PSTI, é sopinha de letrinhas, por favor. É Pix, é É tudo, né, Pix, é cara? tudo, é Quero tudo. conectar na rede do Sistema Financeiro Nacional. Liga na Ficou fácil, tomada? cara. É só ligar na tomada e tá lá. Não, não é Aí não. sintoniza, põe liga no Wi-Fi, como é que é? Poxa, Charles, Vai não, dar vamos certo isso. deixar nosso entrevistado abordar o tema com propriedade. Bem-vindo aí, Thiago Portela. Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal que está assistindo aí via internet. E que o nosso assunto aqui seja bem produtivo, né? Perfeito. E ó, E acho que o objetivo também, pra gente deixar até alinhado com o pessoal que tá em casa, a gente vai falar sobre os bastidores de como que são feitas as vendas de serviço de PSTI, né? Quais são os bastidores por trás disso, quais são os segredos, né? Que aí o Thiago vai confidenciar aqui e falar pra gente. Como que são as maiores dores que o mercado financeiro encontra e por que que um banco precisa usar, de repente, um PSTI, né? Ou pode fazer dentro de casa, ou contrata uma solução pronta. Qual que seriam os prós e contras, né? exatamente, tentar absorver o máximo aqui do Thiago. Poxa, como que eu faço então a venda disso? Né? Porque quando a gente trata de PSTI, para a gente é muito natural. Né? Mas como que eu vou comercializar um produto desse tipo? Né? Para Quanto quem que- tempo leva, né, também? Exatamente, para quem que eu vou ofertar? Eu vou ofertar só para grandes bancos, mas também aqueles E menores, as IPs, né? exatamente, instituições de pagamento, SCDs, para que público eu vou abordar. Então, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que é o Thiago, estrategista de venda do mundo financeiro, onde transforma tecnologia em solução financeira de ponta a ponta, com uma trajetória que passa por gigantes PSTI. Ele é especialista em abrir portas e fechar negócios em escala de resultados, tudo isso com muito foco, Charles, e muito relacionamento. A gente sabe que o objetivo de vendas ali não só é fechar contrato, mas também manter relacionamentos Não, e você não sabe, cara. Ó, quem estiver assistindo para a gente tudo. aqui, ó, depois, durante o episódio, a gente vai falar todas as redes do Thiago aqui, que se você está procurando uma instituição de pagamento para comprar, quer vender uma IP também, o Thiago pode te ajudar a fazer Opa, essa conexão, viu, né, Thiago? com Bem-vindo certeza. aí, viu? Muito obrigado aí, pessoal. E Charles, e complementando aqui, o Thiago ele é engenheiro de formação com MBA em comercial pela FGV, tá? O pessoal fala GV, né, intimamente. Então ele é o cara que entende tanto de Pix quanto de pipeline, seja SPB, Open Finance e Fintechs. Thiago, então hoje aqui o Bancão Simplifica é todo seu. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A gente sabe que essa sopa de letrinhas, no primeiro momento, ela traz uma confusão para o pessoal de casa. E hoje eu quero tentar abstrair o máximo aqui de você para a gente tentar esclarecer pro pessoal de casa, né, Charles? Com certeza. Bom, para começar já, vamos puxar lá para trás um pouco, né? Não, vamos. Quem que é o Thiago, né? De onde você veio, o que que você faz, né? Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Bom, sou Thiago, sou casado, tenho uma filhinha linda, meu xodozinho. Tenho uma primeira graduação na área tecnológica, então, além de engenheiro civil, também tenho uma outra graduação na área tecnológica e depois um MBA focado aí no mercado financeiro, na parte comercial, né? Então, já venho atuando, principalmente nesse mercado financeiro, há basicamente 6, 7 anos. E aí, dado essa proximidade com as instituições financeiras, eu criei uma lista de relacionamento extremamente eficiente que me ajuda a levar novos negócios, fechar novas oportunidades que a gente abriu e trazer assim uma maior visibilidade e facilidade, exatamente como você tocou no assunto no comecinho, Matheus. Tudo isso que a gente fala no mercado financeiro, né? Basicamente você numa discussão você fala em letras. Sopinha de letrinhas. Sopinha de letrinha. SPB, Pix, RSFN, PSTI, O BNPL que você tá falando agora há pouco também, né? É BNPL. isso também. são coisas que no nosso dia a dia soa tão natural, mas para as pessoas que às vezes estão escutando isso aí, não entende absolutamente nada. Então, faz parte do nosso dia a dia também desmistificar isso e trazer para uma linguagem mais comum para que todos consigam entender, né? E, Charles, quando a gente trata de venda, né? Abrindo pro pessoal de casa, para quem não sabe, eu já fui vendedor de roupa, né? Eu sei o quanto é difícil vender. E, Thiago, você sabe
Você lembra da sua primeira venda, do seu primeiro contato comercial que você falou: "Caramba, isso daqui eu preciso enfrentar, isso daqui preciso superar isso daqui"? Como que foi essa primeira experiência? Cara, Você lembra eh, da sua primeira venda? lembro, lembro, com certeza. Foi na área de civil. Ah, logo no início da minha carreira também como engenheiro civil, eu participei ali do processo comercial dentro da construtora na qual eu estava trabalhando. Então eu fechei dos primeiros contratos que eu fechei, que me tocou bastante, foi um com a Arcos Dourados, que é o McDonald's. Então a gente fechou ali uma reforma de uma loja inteira completa, perdão. Nós tínhamos que fazer toda a parte de civil, hidráulica, em apenas 5 dias, porque a loja precisava se manter aberta. Então foi um desafio muito bacana, foi uma venda relativamente rápida, mas que me trouxe, assim, uma satisfação pessoal, porque além de fechar o contrato, eu executei essa obra, né, então foi uma experiência muito bacana. Isso me marcou bastante aí. Aí você falou: "Opa, aqui o comercial já começou a suar ali na época"? Aí foi quando você teve a Sim. virada ali ou foi logo Foi depois? o start ali para eu conhecer um pouquinho essa área comercial. Como eu falei, eu tenho uma outra graduação na área de tecnologia. Então a minha carreira ela iniciou na parte de tecnologia, sendo o analista, júnior, pleno, sênior, tech lead. E aí eu mudei um pouquinho, desvirtuei ali a parte técnica e fui para a área civil. E eu acho que essas 2 experiências, tanto como engenheiro como cara técnico, formou muito do meu perfil hoje. Fez com que eu entendesse a fundo as soluções, os produtos nos quais a gente trabalha e eu consiga, dado também essa nível de comunicação que um engenheiro tem que ter, reportar tudo todo dia a dia para os clientes, isso facilitou bastante e isso acabou moldando esse meu perfil comercial. Então eu sou um cara que dependendo da pessoa com quem a gente estiver ali na mesa para conversar, se você precisar conversar numa linguagem mais técnica, eu vou conversar, mas se você não for o cara técnico, a gente vai trazer para uma linguagem que você consiga entender, né. Isso é uma habilidade que não é tão comum, né, de a gente encontrar no mercado, que é fazer Exato. essa tradução, né, essa transformação entre técnico e a linguagem Sim, mais comercial, mais dia a dia, né, produteiro, né, também produtos, né. exato. É difícil. É, porque a comunicação efetiva é aquela que realmente você tem entrega. Não adianta eu vir aqui, falar um texto, discorrer um texto pra você, achar que realmente, nossa, falei tudo que eu tinha pra falar e o Charles e você Tecnês, né, e você fala: "Tá, mas eu vou colocar onde onde isso?". aperta a tecla SAP? Não sei, não sei onde que eu vou nem aplicar. Então, realmente, a efetividade, isso acaba se tornando uma soft skill, né, que é Sim. uma Exato. comunicatividade ativa, você consegue levar a mensagem, isso realmente torna-se um diferencial. Chegou, e como que foi você falou engenharia civil e você tem uma carreira, uma liderança na área de mercado financeiro, né. Como foi essa transição? Como é que momento que você deu que você resolveu mudar de área e como foi essa transição de área para o mercado financeiro? Bom, eu tive algumas oportunidades em empresas do mercado que era consultorias para o mercado financeiro, mas a parte de tecnologia. E dado essa proximidade, eu acabei entrando numa empresa focada aí nesse mercado financeiro, que fornecia toda a parte de infraestrutura para as instituições. E isso moldou bastante, foi uma empresa que ali que, a gente costumava falar que era uma universidade, Aham. porque você aprende todos os bastidores do mercado financeiro, como é que funciona, o que todo mundo costuma as pessoas mais leigas nesse assunto costuma dizer que é: "Eu vou fazer uma transação". Normalmente, quando você está falando de transação, para quem está nos bastidores, não é uma transação, é uma mensagem que está acontecendo dentro do ecossistema ali financeiro. Então, essa visão dos bastidores, de como funciona, por que que a gente utiliza determinada tecnologia, isso é extremamente fascinante para mim, né. Pode ir. Pode. E é legal porque é igual você trouxe, né, pra mim é uma transação, né, e aí quando a gente Hum. começa a entender um pouco mais esse mundo, você fala: "Tá, eu realmente eu tô tendo esse contexto de mensageria", né, Charles, e eu preciso de fato essa mensageria ela precisa ser rápida, ela precisa ser eficiente,
E como que eu vou traduzir tudo isso, né, Charles? Não é fácil, cara, como a gente falou no início, Hum, porque, primeiro você tem que não é só conhecer a área técnica, é saber exato. também quais os manuais técnicos daquele assunto que você tem que dominar. E quando a gente fala de mercado financeiro, é muito conteúdo, né, é muita coisa por trás ali, ainda mais falando Sim, sobre esse mundo de infraestrutura, né. O exato. Banco Central, ele dita muita coisa sobre estrutura, né? E quando a gente vai falar assim, entender ali os bastidores, o Banco Central ele é muito efetivo nisso. Então, toda hora tem manuais. Imagina você, né, ter ali o contato comercial com o pessoal, ali o seu cliente, e você tentar levar isso. Então, assim, eu imagino a dificuldade que você enfrentava ali justamente para romper essa barreira de início e levar a informação completa para o cliente. Mas explica para o pessoal, Thiago, de casa, o que de fato, assim, é um PSTI, né? Esse PSTI, de onde que ele vem, para onde que ele O que vai, que ele come? o que que ele come, o que que se alimenta, eu carrego ele debaixo do braço, como que é? Vamos lá. Trazendo para o linguajar mais tradicional, um PSTI nada mais é do que um provedor de serviço de tecnologia da informação, no qual essas empresas de mercado que atuam nesse nicho fazem a comunicação de uma instituição financeira com um banco central. Ele interliga essa instituição financeira dentro da RSFN para que aquela mensagem, aquela transação, ela possa acontecer num ambiente seguro. E toda a questão de infraestrutura, servidores que uma instituição precisa, né. Então, normalmente, as instituições financeiras, tirando os principais bancos do Brasil, né, os 5 maiores bancos, basicamente o restante do mercado utiliza um PSTI para fazer essa comunicação. Porque é uma comunicação extremamente cara, que você precisa ter um nível de atuação e de segurança extremamente alto, para que você não seja também penalizado pelo órgão, fiscalizador, que é o Banco Central. O Banco Central ele bate muito em cima disso. Então, muitas empresas, por não ter uma musculatura tecnológica tão robusta, acaba contratando exatamente um PSTI para tirar toda essa carga de regulatórios, de atualizações, books de mensagens que porventura vem trazendo para um PSTI. E qual que é o principal, ponto que você de várias vendas que você já fez de PSTIs, né, de serviços, qual a maior dificuldade que você notou quando você vai fazer uma negociação, vai participar de uma negociação com um banco, uma instituição de pagamento, que quer contratar o serviço de um PSTI? Bom, Onde mais primeiro trava ali, onde eles mais você vê ali que tem que ter um jogo de cintura, tem que ter ali a experiência mesmo para virar o jogo, né? o que eu tinha um diretor que ele costumava dizer: "SPB, Pix, a gente vende na primeira reunião. Se você não conseguir encantar o cliente nessa primeira reunião aqui, esquece que ele não vai fechar com você". Então, como é que a gente passa isso, essa autoridade para o cliente? Conhecendo muito bem o mercado, conhecendo muito bem as regulações que envolvem aquele texto, aquele contexto no qual a empresa está inserida, para que ele tenha você como uma referência. Então, o que a gente sempre, costumava dizer, principalmente quando vocês estão atuando nesse mercado financeiro também, sabem que diariamente saem atualizações de normativas, e o cliente lá na ponta, quando você vai entrar em contato com ele, ele espera que você tenha já todas as Na respostas pontinha da língua, né, na meu? ponta da língua. Então você precisa se antecipar sempre. Então, para quem atua no mercado financeiro, atividade rotineira é se atualizar com as informações que o Banco Central disponibiliza. Então você precisa ser o mensageiro para o cliente lá na ponta, porque uma das coisas que esse mercado me apresentou, é essa questão de conseguir trazer e levar essas informações para essas pessoas que eu jamais imaginaria que eu poderia fazer isso, né. Então hoje, diversas vezes eu faço reunião com CEO, CFO, CTO de instituições financeiras, que eu acabo dando uma aula sobre um determinado assunto para ele, que o cara já passou, o que ele tem de vida, né, o que ele tem de experiência, eu tenho de vida. Então é uma coisa muito gratificante também, né, para quem está atuando nesse mercado. E como eu falei, se você não tem essa autoridade, se você não traz as informações com clareza para o cliente, dificilmente ele vai efetivar uma venda com você, né. E, Thiago, como que você se mantinha atualizado, né, com esses normativos, né?
as empresas que você tinha que fazer essa venda desse serviço, eles entregavam algum material, documentos, já focando também nos normativos, as principais dúvidas? Como que era essa atualização? Como você mesmo disse, o Bacen atualiza muito, né, os diariamente. materiais, né, diariamente, né? Sim, nós tínhamos uma área focada em regulatório. Então, essa equipe, ela chegava cedinho na empresa, fazia o levantamento de todas as normativas que saíram naquele dia, e eles notificavam, ó, essa normativa vai impactar a área comercial, essa isso e essa área aqui. Então a gente já tinha como hábito, a primeira atividade do dia era pegar esse relatório que essa nossa equipe mandava, se atualizava com aquelas normativas para que a gente pudesse continuar ali o nosso dia a dia, né? Nas reuniões que porventura a gente vinha fazer, né? Isso é um padrão que a gente nota, né, Não, Matheus? isso é esse hábito, né? Porque você tem que tornar isso um hábito, Exato. justamente para você antever aquilo que o teu cliente vai te trazer. E muitas das vezes, né, assim, a gente vive num mundo que é tudo muito dinâmico. Sim, Então, pode ser que o Banco Central edite ali um normativo no finalzinho da tarde e, porventura, o time que faz o acompanhamento regulatório naquele dia específico chegou 2 minutos atrasados, o seu cliente já está te ligando e fala, Thiago, pelo amor de Deus, não, isso quando não sai sexta-feira, ex 5 e pouco, 6 horas da não, tarde, isso cara, quando como já sai vi no dia muitas no vezes. dia 31 de dezembro, né, também. Também tem, É, né? é, Resolução 269 que diga aí, ó, fica ali, exatamente. ó, Então do BAS. é. Então quando, assim, quando há essa virada, realmente, então isso acaba se tornando um hábito. E aqui, Charles, e aqui também, Thiago, pessoal de casa, eu quero deixar aqui o nosso merchan, porque aqui dentro do bancão, o que a gente faz? A gente tem esse hábito também. Então, justamente para antever essa reatividade, a gente consegue buscar esse trabalho, a gente tem esse hábito, justamente focando naqueles clientes que vão ser impactados. Exato. Então, se você quiser bater um papo com a gente, quiser tomar um café, bancãosa.com.br/café, vem tomar um café com a gente, 30 minutinhos, né, Charles? É isso aí, 30 minutos a gente vai transformar a dúvida que você tem dentro do seu dia a dia, da sua instituição, em uma solução. Vamos montar um plano de ação para você. Tá com dúvida de Pix, Open Finance, alguma demanda que está travando o trabalho da tua equipe? Acesse bancãosa.com.br/café e fale conosco aí que a gente vai ajudar vocês. E quanto custa isso, Matheus? Zero. R$ 0. Sim, Então, zero aproveitem, despesa. fala com a gente. E não só isso, e falando ainda dos regulatórios, Matheus, nós temos ainda uma outra oportunidade, né, para quem está em casa. Exatamente. Então, eu quero trazer aqui para vocês também. Hoje a gente está. É um spin-off do Bancão. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente está criando a Tesmos. A Tesmos, para quem não sabe, é uma tecnologia que ela é voltada para regulatório. Então, você consegue otimizar. Então, o Thiago muito bem trouxe que, poxa, tem um time que chega de manhã. Com a Tesmos, esse time Imagina. vai poder chegar no horário do almoço. Né? Por quê? Vai ter Porque vida fim de semana, vai né? ter vida, porque a Tesmos ela vai conseguir te notificar em tempo real daquilo que o Banco Central está editando e justamente direcionar as áreas que vão ser impactadas, né, Charles? É isso. Então, todas as áreas. Chegou uma instrução normativa nova, será que vai ter um impacto, como o Matheus colocou, o Thiago também? Além da área comercial, tem que lembrar que tem área de produtos, tem área de prevenção a fraudes, tem área de compliance, a própria compliance que faz toda essa gestão, tem diversas áreas do banco, operações, tesouraria, piloto reserva, que a gente falando de Pix, né, de conta API. Então, Exatamente. dependendo do normativo, você tem vários impactos. A área financeira também, informes legais, né? Então, a Tesmos, ela faz o quê? Ela vai varrer todos esses normativos que o Banco Central disponibiliza, não só o Banco Central, mas também CVM, tem SUSEP, tem também Câmara dos Deputados, né? Exatamente, porque a gente vê que a Câmara dos Deputados ela prevê, né, ela edita ali juntamente com o Congresso em si, ela vai fazer aquela edição da determinada lei, e muitas das vezes ela deixa competente a sua execução pro órgão competente, que a gente pode direcionar aqui para o Banco Central, a cargo dele executar aquilo. Sim. Então, quando chegar no Banco Central, o Banco Central vai editar ali a resolução, a instrução normativa, e aí fica em cargo das instituições cumprirem. Quando chega, meu amigo, aí já Tem que fazer. aí já tem que fazer, não tem Exato. jeito. E é isso. Isso é tesmos.com.br. Acesse agora mesmo. Aqui vamos deixar o link para vocês. Agora não, daqui a pouco, depois que É, acabar o vídeo. Termina esse exatamente. vídeo aqui, acesse. Em termos de inteligência artificial, a gente simplifica os normativos, tudo que acontece ali no ecossistema do Banco Central e vai ajudar a tua área aí de compliance, tá? Voltando aqui, Matheus, queria entender mais também até sobre STR, né? O STR hoje, quando você fez os projetos, né, com as instituições, a gente fala muito de tecnologia, tem a questão aí do Pix, e também tem, você falou a sopa de letrinhas, né? Quando a gente fala de sistema de transferência de reservas, né? Então, os clientes, como que você lidava com a venda de produtos são produtos que assim, não é de prateleira, Não, não é produto que você acha, você compra todo dia. É uma venda que eu quero conectar no Pix, na conta API, né, no SPI, né, perdão, e ter a conta API, eu quero usar o STR para poder fazer o quê? Pegar o dinheiro que está lá na conta de reserva, ou títulos públicos, e fazer a movimentação, e tudo isso tem a tecnologia por trás e uma série de manuais do Banco Central ali, né?
Como que também você lidava com essa, como era o seu gingado ali, a sua forma de lidar com essas negociações complexas, assim? Bom, primeiro, né, numa primeira conversa, como eu falei, né, o meu diretor falou, na primeira reunião a gente tem que o cliente compra ou não um produto como esse. E muitas das vezes era exatamente isso que acontecia. Ah, esse ecossistema um PSTI atua, você tem diversas features ali dentro daquele seu produto. E cada uma dessas features está atrelada a uma regulação, uma normativa. Então você tem que mostrar para o cliente todas essas features, o que ele vai ter de benefício, o que que ele vai ter de ônus também, porque é super importante o cliente saber não somente o bônus, né, mas É. qual que é o ônus disso, né? Entender se isso faz sentido para o modelo de negócio dele e a partir daí efetivar ou não uma venda. Porque esses produtos, como você falou, não são produtos de prateleira e não é um mercado gigantesco. Não é Hum, todos os dias que tem uma nova instituição pedindo autorização para o Banco Central. Então é um mercado pequeno e muito nichado. Então você tem que ter uma solução extremamente robusta, segura, para que todas os entes desse ecossistema tenham confiança em contratar a sua solução. Então, Caramba, é uma aula mesmo, né? Porque linkando com aquilo que você acabou de trazer, Thiago, eu queria saber como que você conseguia adaptar o seu discurso. Falar assim, poxa, com esse cliente aqui eu posso ser bem direto, né? porque às Ele vezes tem o CEO ali que é um cara é código, né? rápido, É né? técnico, às vezes tem o CEO da instituição que é mais comercial, aí tem o CTO dele, então essa é uma dúvida que a gente encontra no mercado, é como você dosa, na mesma conversa, lidar com personas diferentes, né, na negociação. sim, a primeira coisa que a gente tem que tomar como base é ter uma escuta ativa. Então, uma vez que eu entro numa reunião com um cliente, primeiro, dou uma olhada, um preview de quem serão as pessoas que participaram daquela minha conversa, e a partir daí a gente começa também apresentando alguns pontos e vendo o que, que o cliente está trazendo como dúvida. Sim. E aí, a partir dessas dúvidas que ele tem, eu começo a entender qual que é o tipo de linguagem que eu vou utilizar com ele. Thiago, qual que é o certificado que eu preciso utilizar para fazer determinada função? Então, opa, esse cara aqui ele tem uma predileção por uma linguagem mais técnica. Como é que eu faço para contratar um PSTI? Não, isso funciona dessa maneira e dessa outra maneira. Então, a gente tem que entender, escuta ativa é extremamente importante para o comercial. Então, a partir desse momento que você entendeu, conversou com o seu cliente, aí você vai conseguir direcionar ali qual que é o modelo de linguagem que eu vou atuar naquela negociação. É interessante, né, Charles? Porque dentro do universo financeiro, a gente, apesar de ser um bloco extremamente nichado, há diversos produtos. E é isso que o Thiago nos trouxe é interessante porque eu tenho que primeiro escutar, e aí escutando, eu tomo a minha decisão de falar, realmente, esse cara é muito mais técnico, esse cara aqui eu preciso ser um pouco mais objetivo, esse cara aqui, poxa, eu preciso explicar para ele o beabá, para ele entender o impacto que esse produto vai ter ali no dia a dia dele, para que então eu possa evoluir para uma venda. E eu queria que você trouxesse para a gente, Thiago, como que você enxerga, de fato, assim, o comercial dentro do sistema financeiro e se você enxerga algumas outras oportunidades que às vezes não foram tão exploradas. Por que que eu digo isso? A gente tem hoje o Open Finance, né, que não, assim, falam muito sobre o Open Finance, só que a gente não viu no dia a dia. Eu queria que você trouxesse a sua perspectiva sobre esse mundo Open Finance. Se realmente ele é algo que vai trazer oportunidades, se é algo que precisa ser muito mais trabalhado no dia a dia da população, ou foi alguma inovação que o Banco Central trouxe e que ainda carece de muita aderência? Bom, esse mercado financeiro e o comercial que atua no mercado financeiro, ele precisa estar sempre se atualizando. Então, é uma lição de casa que todo comercial vai ter que fazer. Uma vez que a gente está nesse mercado, acompanhe quais são as regulações para a gente adequar o nosso discurso. E o que que acontece, né? Dentro desse mercado, aí eu acho que 2021, 2022, aquele boom do Open Finance, Sim.
surgiu muitas oportunidades. Então, qual que era o discurso que muitas das vezes a gente utilizava com essas empresas, né? Dentro do Open Finance, você vai ter oportunidades de prospectar os seus clientes, fazer uma varredura dentro da sua base e encontrar quais são as oportunidades de negócio que eu tenho. Uma vez que você me deu consentimento para eu puxar as informações dos seus dados bancários, eu posso analisar o perfil daqui do Matheus, é um perfil mais robusto, então eu posso disponibilizar para ele um cartão Black com limite de XPTO, com um crédito já pré-aprovado para financiamento de veículo de, sei lá, R$ 100.000. Então, uma vez que você começa a entender melhor o perfil do seu cliente, você começa a ter produtos mais fits para aquelas situações. Então, o Open Finance, ele trouxe essas oportunidades, mas eu costumava sempre frisar, né? Traz oportunidades, mas também pode ter as suas ameaças. Da mesma maneira que você vai fazer a varredura nos seus clientes e entender ali qual que é o perfil deles, as outras instituições também tomarão as mesmas ações. E a partir do momento em que essas outras instituições tomem essas ações, o que que você vai fazer para se defender? Então, existem oportunidades, mas também existem ameaças ali que as instituições precisam estar preparadas para esses dois lados. E o timing disso é extremamente importante. Uma vez que você deu o consentimento para uma instituição, ela vai ter todas as suas informações ali na hora e vai te conseguir fazer uma oferta. Uma vez que ele fez uma oferta para você, você aqui, ou como a outra instituição detentora da conta dele, precisa se defender. Ele está querendo levar o meu crédito já aqui dentro dessa Isso. instituição para uma outra. Contra-atacar, né? Exatamente, ele precisa contra-atacar, fazer uma nova negociação com esse cliente para que ele não perca, principalmente os bons clientes da base dele. Isso é extremamente importante, né? Fica uma guerra, né? Fica Fica. um puxa-puxa. E o Charles, assim, ele tem É um rouba-monte. um Rouba-monte. rouba-monte. Ele também tem uma visão de produto e às vezes a gente fica discutindo aqui, eu queria compartilhar também. Você acha que existe também a portabilidade de crédito, Sim, portabilidade, né, que a gente enxerga, poxa, você tem, é uma é, grande aposta aí, né? é isso. No Eu mercado. queria saber de você se realmente você enxerga isso também como uma grande aposta ou você acha que também foi mais um devaneio aí É que tá do para banco? chegar já, né? Exatamente. Eu penso que isso seja uma grande oportunidade, tá? Sempre trato como oportunidades. Coisas novas eu sempre trato como Oportunidade. oportunidades. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais a fundo, né? De acordo com o que vai saindo, a gente vai entendendo para onde está sendo direcionado determinados produtos. Então, do nosso lado aqui, como comercial, é exatamente isso. Então, entender muito bem as necessidades que permeiam esse mercado, para que a gente consiga, primeiro, adequar o nosso discurso, ter um discurso extremamente convincente, mostrando a autoridade e trazendo as claras ali todas as nuances que qualquer solução que a gente venha comercializar dentro desse mercado financeiro traz, né? Sejam elas boas ou negativas, que o cliente, na hora que tiver algum problema, Ele vai bater em ou você. você não me falou isso É, aqui, né? Então, a gente precisa ter esse jogo muito claro com o cliente, porque uma vez que você explica tudo isso para ele e em determinado momento isso acaba acontecendo, alguma coisa ruim, você vai ter avisado para ele e isso cria um laço ali de companheirismo entre ambas as partes. Então, acho que é mais nesse viés aí. E é interessante, você trouxe companheirismo, né? Acho que a relação, você é expertise em relação comercial. Como que, assim, uma dica pro pessoal de casa que às vezes tem aquele relacionamento já desgastado com o como cliente reverter, né? e fica esse amarra-amarra, você, puxa, pô, eu vou ter que ligar para ele, e às vezes ele tá te ligando e fala, cara, Follow-up, né? não quero atender, não quero ligar. Como que, assim, uma dica comercial mesmo, como que você lida com os clientes no dia a dia e como você consegue fazer essa manutenção? É eu ligando e falando, poxa, fulano, olha, vi aqui que apareceu tal situação, acho que essa situação cabe para você, ou até mesmo ligar, ô, tá tudo bem aí, como que foi, né? Você tá entendendo a nossa solução?
Como que você fazia essa manutenção? Bom, eu tenho como hábito, tudo que eu acho que vai impactar muito o meu dia, como uma ligação para um cliente que eu não queira falar, eu faço logo no primeiro horário, porque eu tô ali mais disposto, eu tenho mais raciocínio, meu dia ainda está no início, eu não tenho tantas distrações naquele momento. Então, eu prefiro sempre, no primeiro horário, abordar esses meus clientes, trazendo as informações boas ou ruins que a gente tenha para ele naquele momento, né? Normalmente o comercial vai falar, cara, eu não consegui te dar aquele desconto que você pediu. Eh, mas eu consigo facilitar a sua forma de pagamento. Então a gente precisa, nesse momento que a gente vai falar, a gente tem que sempre ter uma solução para o cliente. Não é simplesmente chegar, ligar para ele, No dar seco. exatamente, ó, cara, eu não consigo. Né? Então, mas eu consigo também disponibilizar uma facilitação aqui no meio de pagamento para você, na forma de pagamento. Funciona dessa maneira? Então a gente precisa sempre trabalhar naquela jogada de ganha-ganha. O cliente ele também tem que entender no processo comercial, numa venda, que ele também está ganhando. Não só você aqui como vendedor, mas que ele está ganhando por contratar aquele seu produto, né? Fora isso, como que você pode sugerir também para quem está assistindo a gente a se organizar melhor para fazer a gestão desses clientes, né? Você tem qual a sua visão de importância de CRMs ou outras ferramentas que você pode aconselhar quem não usa ou por que não usar ou por que usar? O que que isso trouxe na sua prática, no seu dia a dia? O extremamente importante para um comercial no nesse mercado que a gente tem conversado é ter a sua disciplina. Uma coisa que eu falo bastante para os meus liderados é a questão da nossa cadência de atividades que a gente vai fazer. Pô, tem dias que eu vou estar bem, tem dias que eu vou estar Mal. mal, mas eu preciso executar aquelas minhas atividades. Então, você tem que ter essa disciplina, seja nos bons dias ou nos dias ruins, eu tenho que ter a disciplina de executar todas as atividades que eu programei ali no meu pipeline, né? Então, uma das coisas que eu, como gestor da área comercial, meu dia a dia é olhando o CRM. Cara, se você me fala, Thiago, eu liguei para tal pessoa, mas eu olhei no CRM e não tá, para mim você não fez. Então, e isso é uma dificuldade que a área comercial tem. Os vendedores, eles não gostam de ficar preenchendo o CRM. Não gostam de ir lá ficar alimentando todas as informações que o cliente. Só que essas informações fazem muita diferença quando você está evoluindo num processo comercial. Uma informação que o cliente soltou lá no comecinho, na primeira reunião, um pouquinho mais para frente, ela pode ser extremamente relevante para você conseguir fechar aquele negócio. Então, o pipe precisa estar extremamente alimentado e as atividades programadas precisam ser executadas. Então, a disciplina, eu acho que é a disciplina e a constância. Não basta, uma das coisas que eu sempre falava para a minha equipe é a constância. Cara, não adianta você fazer hoje 100 atividades e amanhã você fazer duas. Então, você precisa manter a constância ali daquilo que você tem feito para que você consiga entregar ali a sua demanda, né? E como a gente trabalha no comercial, é entregar a meta, bater a meta. Então, uma vez que você tem essa visão, e principalmente a parte de liderança, começa a entender quais são os indicadores ali, eu já vou saber dentro da minha semana, dentro do meu mês, se eu vou conseguir bater a meta. Eu já sei ali quantas oportunidades tem no meu pipeline, daquelas oportunidades ali eu vou gerar 50% de reuniões, dessas reuniões quantos por cento vão se tornar em propostas, e aí dessas propostas quantos contratos eu vou fechar. Então você começa a trazer essa previsibilidade. Então, olha, para que eu consiga chegar minimamente, eu preciso ter lá 100 oportunidades abertas por mês. Se eu não tiver isso, eu já vou saber que o meu mês não vai ser muito bom. Então, é um papel que o gestor ele precisa fazer, acompanhamento diário das atividades e das oportunidades. E aí você definir muito bem esses indicadores para que você lá na frente consiga ter essa previsibilidade. Entender, antes que o mês acabe, eu já vou saber
consigo ou não bater a meta, né? Então, isso, CRM, ele precisa ser muito, é um assunto que é ruim para os vendedores, mas é que ele é de suma importância, É porque tá? ninguém tem memória de elefante, né? Não vai lembrar. Você falou Exatamente, bem aqui que no início da negociação, de repente, o seu prospect, o seu futuro cliente, vamos chamar assim, ele soltou uma informação que parecia ser irrelevante naquele momento, só que exato, lá nas etapas que vão avançando na etapa de negociação, aquela informação ela pode ser um diferencial. De repente, ele deixou assim uma dor explícita lá no início, e conforme foi amadurecendo, você conseguiu exato. até ter tempo de ir atrás, de refinar até com a tua área interna de produtos ali, tecnologia. Fala, olha, o cliente comentou um negócio aqui que não é uma característica nossa, mas será que não dá para a gente adaptar ou fazer alguma coisa dentro do produto que eu consiga voltar com ele, porque está esquentando, está aquecido, falta pouco. Se eu vier com isso aqui que ele comentou lá no mês passado, eu acho que eu tenho chance de vender aqui. Então é a negociação, né? Então Exa você tendo o CRM, você vai ter esses insights, né? exato. E Charles, agora aquele recado importante. O pessoal que acompanha até agora, joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, Voadora no like aí, manda esse vídeo aqui para os seus grupos aí de WhatsApp, né? Para toda a galera. compartilha com todo mundo, compartilha com o teu time comercial. O Thiago tá dando uma baita aula aqui pra gente de como que funciona todo esse sistema financeiro. E comenta aqui no vídeo também o que você tá achando, deixa um feedback pra gente que é importante, pra gente ter aqui um respaldo que a gente precisa melhorar. E, gente, voadora no like mais uma vez, né, Charles? É isso mesmo. Tiago, outro ponto legal também, além de PSTIs, também existem áreas comerciais, né, que fazem vendas de outros tipos de produtos do mercado financeiro, que são produtos, por exemplo, de participantes diretos de Pix, né, para novos indiretos, os indiretos também que ofertam, e até os diretos também, indiretos que ofertam via Bank as a Service, via BaaS, né, que é para outras fintechs menores que não estão conectadas diretamente com o Banco Central, poderem ali terem acesso a APIs, né, de contas digital, transacional. Resumindo ali, o que que você, pela sua experiência, o que que você vê de um dos melhores formatos? Claro que existem vários tipos de negócios, né? Mas pelo menos Sim, o que você vê que teve mais eficiência entre é mais vantajoso fazer vendas que dependem de transações, ou seja, por escalonadas, né? Faixas de valor, ó, de 1 até 500 mil transações, eu vou te cobrar X X. centavos. E assim acima de 1 milhão de transações, mais outros centavos ali. Então, como que é o melhor formato? Por transação que eu digo, tem transações financeiras, né, Matheus? E também tem as transações As voltadas consultas. por quantidade de chamadas de APIs, né? Então, isso é um ponto que a sim. gente tem que tomar cuidado. Até a gente teve um outro cliente que a gente atendeu que ele fez até uma dor que a gente sentiu de um cliente. Ele comprou um serviço de um prestador de serviço, ele não se atentou que aquela venda era uma venda voltada. Ele achou assim, pô, Charles, Matheus, a gente fez uma compra aqui que a quantidade, ele achou que era a quantidade de transações financeiras. E Exatamente. quando nós Efetivadas, né? efetivadas, transações efetivadas, né, quantidade de Pix. O que que é transação financeira? A quantidade, os Pix que foram feitos, né, ou seja, geração de QR Codes, Sim. pagamentos, recebimento de Pix. Quando nós fomos ver o contrato dele que ele assinou, não era contabilidade, a contabilização ali não era em torno disso somente. Cobrava mais ainda sobre o quê? Sobre as chamadas de APIs, por exemplo. Eu vou consultar o Dict, ele estava contabilizando, eu vou uma consulta de chave Pix, né, no Dict. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma consulta de uma infração, que é Sim. quando chega também no Dict, ele estava contabilizando a resposta, o MED, que é tratado, né, Mercadoria Especial de Devolução. Então, esse é o cuidado. A gente reforça para o pessoal, leia bem, Os o óbvio tem que contratos. ser dito, porque quando, de repente, chegar o comercial, fala o seguinte, olha, a gente está te cobrando aqui, tá aqui a tabela, por quantidade de transações. Sim. Algumas pessoas vão entender que é transação financeira, outras vão entender que são transações, né, de APIs, que aí não importa se é cash in, Geral. cash out ou Sim. Dict, etc, né? O Isso é, que você acha? isso é uma visão que precisa ser muito bem desmistificada mesmo, tá? Então, tem muitos clientes que uma vez que você... E o mercado, ele atua muito com tabela de transações. Só que dentro dessas transações você tem, além das mensagens, né, você tem as confirmações também. Se você não se atentar muito bem ao seu contrato, da maneira que ele foi elaborado, isso pode ser um tiro no pé, né? Então, uma vez que, principalmente para quem atua ali no SPB, quando você manda uma transação, uma STR, por exemplo, você recebe uma resposta do Banco Central de O confirmação. retorno. Você tem o retorno, uma R1 ali. E muitas das vezes é contabilizado como uma transação. Exato. A confirmação da transação é confirmada como mais uma transação. Então, o número que você
previu de transações que você teria Dobrou, não é triplicou, o né? suficiente para o pacote que você Você tá contratou. pagando a volta, pagando a ida, né? É o Exata- pedágio dobrado, né? É o pedágio. Exatamente. Então, hoje esse mercado ele atua muito nesse formato de transações, né? Basicamente, todas as empresas desse mercado têm ali as suas tabelas de transações de 1 a 1.000 tanto, de 1.000 a 10.000 tanto e assim por diante. Eles vão variando essa questão de precificação, mas o modelo como é cobrado é muito similar para todo mundo, né? E como que é o envolvimento da área de pricing, quando a gente fala de negociações? Você chegou a participar ou já chegava pronto para você do pricing, ou você também tinha que levar as dores dos clientes, né, quando você faz as negociações, e falar, olha, para o time de pricing, vamos rever as precificações aqui, vamos ver essas regras aí, né, porque na prática a gente está batendo cabeça, meu time comercial aqui está batendo cabeça todo dia, não evolui, e não é por incompetência do time, é porque às vezes tem um problema, e também não é problema do produto, o produto é ótimo, só que trava no price, né? Você também já Sim. chegou a lidar com essas situações ou lida com pricing? Sim, sim, sim. Isso é. Você ali é o porta-voz da empresa para o cliente. E você vai entender qual que é o termômetro daquela sua solução. Não só a solução de tecnologia, mas a solução de preço que você vai trazer para o cliente, né? Então é extremamente importante você trazer as claras todas essas informações para que você tenha ali. eh, Vendas é uma relação entre duas partes. Então, todos os termos eles precisam estar muito claros para que ninguém, no final do dia, ache que saiu perdendo, né? E como que você lida também com aquelas vendas que durante a venda, né, de mercado financeiro nem sempre é uma venda tão rápida, né? Ali leva tempo para amadurecer Meses. e até meses, né, em alguns casos. Como que você Sim, lida com as mudanças regulatórias, que às vezes, dependendo da mudança regulatória, pode impactar o produto que você estava fazendo a venda inicial. Às vezes, puxa, o cara não fechou aquela venda, chegou um regulatório novo do Banco Central e você precisa agora, às vezes, dar um passo para trás, rever o preço, até o preço, a estratégia, para atender aquele cliente, né? esses produtos que um PSTI lhe fornece não são produtos simples, né? Não são produtos que o cara vai encontrar em qualquer lugar. São muito bem estruturados para os mercados nos quais eles são direcionados. Só puxar pra cá. Muito bem mapeados, e assim a gente consegue entregar uma solução de valor para o cliente, né? Não somente entregar um produto, mas uma solução que traga valor para esse seu cliente. Hoje o mercado financeiro, os clientes do mercado financeiro, ele não quer simplesmente um produto que vai atender a minha necessidade só. O que mais você tem a me oferecer além desse produto? O Matheus esteve comigo no evento lá de bets, né? A gente se encontrou no evento de bets. E o que a gente sempre costumava falar com essas empresas, além da solução de Pix, que é o que todo mundo oferta, né? Que Pix se tornou praticamente commodity aí nessa área comercial. O que você tem além disso para me oferecer? Tá bom, Thiago, você tem um preço muito bom do seu Pix, mas todo mundo tem hoje. O que mais você tem? Pô, tem um produto aqui muito bacana. Além desse preço aqui eu consigo fazer, eu consigo trazer uma rentabilidade para você. Tá vendo esse dinheiro que dorme em conta aqui? Eu consigo trazer um floating para você. O que você acha? Começa a funcionar melhor para o cliente, né? Então, uma vez que ele fala, olha, não é só esse produto, ele está me atendendo como um todo. Ele está fazendo com que o meu negócio também cresça. Isso é extremamente importante que a gente fale para o cliente, né? Olha, isso aqui é uma oportunidade de uma linha de rentabilização que você nunca teve. Olha Porque só senão como é você que vai a gente brigar pode de fazer. preço, né? Briga de preço, né? Briga de preço não adianta, né? Não, esse mercado ele é muito balanceado na questão de qualidade, né? Os produtos são muito bons, os preços estão ali mais ou menos na média, mas o que que você tem de diferencial? Isso precisa estar ali no começo já da reunião, para que você mostre para o cliente qual que é o nosso diferencial e fazer com que ele opte por nós, né?
você trouxe aqui pra gente, né, clientes e trouxe setor financeiro. Dentro do setor financeiro, a gente começa a se deparar com diversos clientes. A gente tem aquelas grandes instituições, né, Charles? É. Laranja, roxa, vermelha, Ó, paga nós aqui, Itaú, Nubank, vem galera, vem todo mundo aí. Santander. Santander, Inter. Não Exatamente. sei se é alguma dessas que tá falando. Não, é que são quase. É Bradesco, brincadeira. Pelas cores aí, Santander. E a gente se depara com essas grandes Bancão. instituições. A gente também tem aquelas fintechs, mas a gente também se depara com aqueles bancos digitais. Quando você traça a sua abordagem, né, o que muda de uma para outra? Poxa, para o banco maior, para aquela instituição maior, eu tenho que preparar que algo muito mais atrativo. Você falou assim, aquele dinheiro que dorme na conta, né? Eu consigo te trazer aqui uma remuneração acessória a isso. Poxa, aquela fintech, talvez ela precise um pouco mais de agilidade. Aquele banco digital, talvez ele precisa de uma estrutura um pouco mais robusta. Isso muda na prática mesmo? Como produto não muda, mas o que muda bastante é a questão dos timings. Se você for abordar um grande banco, para que você consiga efetivar uma venda, vão ser os 6, 7 meses aí em diante. Quando nós passamos a atuar com fintechs ou empresas menores, o ciclo de vendas ele tende a ser menor também, porque normalmente você já vai conversar com os decisores ali da empresa. Um banco, ele precisa passar, às vezes, dependendo da solução que ele está ali observando, ele precisa passar por um comitê. Depois desse comitê, deu aprovação, vamos para a área de compras. A área de compras vai receber o contrato e vai ficar ali seus 2 meses ali analisando esse contrato, retorna para nós. Em detrimento de uma fintech, que o processo ele é muito mais célere, né? Então, diferença de produto para esses mundos não muda. O que muda mesmo é essa questão do timing do ciclo de venda, né? Ou seja, o que muda, o produto continua o mesmo, o que muda vai ser a resiliência, vai ser um pouco mais de paciência, vai ser um pouco mais ali de você lidar com o relacionamento interpessoal, porque a gente sabe que atrás das grandes instituições tem pessoas, São vai ter pessoas. CPF, então vai ser aquela pessoa que eu vou ter que ligar, vou ter que conversar um pouco mais, vou ter que dar aquela cobradinha, falar, ô pessoal, e aí, como que tá o contrato, como que não tá? E a gente partindo aqui pro bloco final, né? Antes eu tenho mais uma dúvida aqui, ó. Aproveitar Claro. isso aqui é uma masterclass, né? Lógico. É uma dúvida que é uma dúvida comum também de mercado, você falou sobre decisores. Isso é maravilhoso, cara, porque uma das maiores habilidades que eu vejo de vendas, hoje no Bancão, nós Perfeito. atendemos mais de 30 instituições participantes do Pix. Então a gente sofremos no início muito sobre com quem falar, como chegar no decisor. E a gente tem as nossas formas de chegar nos decisores ali, que é ecossistema, network, etc. Como que a dica que você pode dar para as pessoas em casa, de como que elas podem identificar rapidamente se ela já está falando com um decisor, aí fala, pô, não, é só ver, é presidente, é CEO, mas além disso tem outro fator importante que a gente percebeu. Às vezes é difícil chegar no decisor, mas você pode chegar em quem influencia o decisor. Exato. Aí às vezes é o caminho mais curto, mais Verdade. rápido, né? Um influenciador do decisor, né? Então, como que a dica de ouro ali que você pode dar para chegar no influenciador de decisor, caminhos, network, como obter esses dados, né, de forma íntegra, né, como vocês fazem, como você indica para as pessoas? Bom, primeiro ponto é a resiliência. Cara, a área de vendas, ela lida diariamente com não, né? Então, Todo dia frustrado. exatamente. Diariamente você vai receber mais nãos. Não leva pro coração, né? Exato. Mas esse tem que ser o mindset mesmo. Não posso levar essa negatividade para minha. Internalizar, né? Exatamente. Cara, isso vai acontecer. O meu dia a dia normalmente é assim. A gente recebe muito mais não do que sim. Só que isso ele precisa estar atrelado ao que eu falei, que é a disciplina. O meu processo de prospecção, né, ele precisa ser muito bem direcionado. Uma vez que eu sei o que a minha empresa fornece como produto, para quem é interessante do outro lado receber esse tipo de informação. Não adianta eu chegar quero vender um SPB e eu vou chegar no motorista do presidente para falar com ele. Então você não vai conseguir evoluir. Então primeiro eu preciso entender quem são as personas que envolvem aquela minha solução. Então uma vez que eu estou falando com equipe de SPB,
Então, eu vou ali no CFO, vou no cara de produtos, e aí a gente vai, dependendo o que eu costumo fazer, né? Eu costumo me conectar com todo mundo. LinkedIn é uma ótima ferramenta para isso. Então, eu conecto desde do diretor da área, gerente, coordenador, e eu vou mandando mensagens para essas pessoas, né? Porque de 10 mensagens que você manda, basicamente vai ter um retorno, seja ele positivo ou negativo. Mas eu preciso tentar pelo menos todos os pontos de contato que a gente tem disponível. Seja um LinkedIn, seja um WhatsApp, seja um e-mail do cliente. Então a gente começa a criar cadências de atividades. Eu vou mandar um e-mail hoje para o Matheus falando sobre a minha solução. Daqui a 2 dias, se o Matheus não me responder, vou mandar uma mensagem no LinkedIn dele para ver se ele me responde. Não respondeu? Sei lá, eu tento fazer mando uma mensagem, às vezes, no WhatsApp, caso eu tenha um número da pessoa, ou se não, o que funciona bastante, desde dos primórdios, é a ligação. Deixa eu ligar para alguém. E sempre procurar o direcionamento. Uma indicação dentro da empresa. Olha, eu tenho uma solução assim, que normalmente eu costumo falar com a área financeira. Sim. Tem alguém daí que eu possa falar? Cara, não, tem tal pessoa. Uhum. Você não sabe quem é que vai cair do outro lado. Pode ser o cara mesmo, o cara decisor, mas normalmente é alguém do departamento ali. Mas essa pessoa pode ser um canal para que Sim. você consiga chegar nessa pessoa. Então você tem que, diariamente, diminuir ali todas as possibilidades de contato com aquelas personas que você definiu como público-alvo, né? Como o seu ICP ali, seu perfil ideal de cliente, né? A venda ela acaba se tornando uma arte, né? Porque você tem que ir a fundo, você fala, poxa, esse canal aqui eu não tô tendo muito êxito, mas fala, tá, mas talvez se eu me conectar, você deu o exemplo, às vezes manda mensagem pra mim, não respondo, manda e-mail também não me responde, você fala assim, poxa, mas peraí, às vezes o Charles consegue se conectar com o Matheus. Estratégia, né? Eu tenho um contato com o Charles, Exato. poxa, deixa eu tentar falar com o Charles. Aí nessa você fala com o Charles, fala, Charles, olha, tem essa solução, realmente, o Matheus aí nesse exemplo acaba sendo o decisor, fala com ele, leva essa solução pra ele, vamos marcar uma reunião, né, talvez eu consiga me conectar com ele, participa também, eu acabo mostrando aqui a solução, e realmente você vai galgando ali entre escalas, né? Sim. Não consegue falar com o diretor, mas você consegue falar talvez ali com o gerente, com o coordenador, até você chegar ali no decisor. Isso é muito interessante, né, Charles? É isso mesmo. E por incrível que pareça, nesse mercado financeiro, ah, os diretores das empresas, se for o CTO, enfim, são as pessoas mais rápidas É, de contato, por incrível que pareça, né? Às vezes você fala, meu, vou mandar mensagem para o coordenador aqui, porque às vezes esse cara às vezes nem te responde. Uhum. Normalmente Normalmente o CTO, o CFO, o CEO da empresa, ele vai te responder, né? Então, às vezes isso joga na contramão ali do comercial, né? Então, precisa ser ousado, né? A venda não basta você só criar o relacionamento, você também tem que ser ousado, né? Acho que é verdade, porque o que a gente percebe também com o bancão é que quando a gente tenta falar com os C-levels, né, eles são muito solícitos, é, rápidos, porque Sim, eles não têm tempo a perder. Acho sim, que a gente percebe. Então, quando chega, o sentimento que nós temos é que ele quer já dar vazão. É o mesmo sentimento que você falou, poxa, eu tenho tarefas, tem que ter a disciplina, no começo do dia já quero eliminar logo as tarefas, as primeiras tarefas do dia. Os C-levels que realmente têm sucesso, eles também têm essa disciplina que você falou lá no início, que eles querem já dar vazão. Opa, tem mensagens aqui pendente. Aí eles já querem matar logo. sim, Bem, seja positivo ou negativo, mas ele vai te dar um retorno. É pior do que você ficar no vácuo ali, né? Então tem que ser exato. ousado mesmo, cara. é ousadia. E quando a gente consegue, né, o contato, a gente tem aquele primeiro contato e fala assim, realmente, a sua solução é interessante para mim, ela vai me agregar nesse ponto, tá, você vai falar com um ponto-chave, que é ele vai Já fazer... direciona, ele já Exato. te dá o nome. Quando você chega com a indicação do C-Level, aí o Aí, jogo muda. o jogo Aí muda. O muda. Ó, jogo o homem muda. mandou chamar, né? Nossa, eu tô aqui porque eu É, fui encaminhado aqui, ó. O exatamente. Charles me passou seu contato aqui, ó. Fala aí. Para fechar negócio. E partindo aqui, pro bloco final, não é pro fim do episódio, tá? É uma honra, mais uma vez, tê-lo aqui. A gente aprende muito, né? A gente aprende aqui desde ter ousadia na venda até entender
muito mais como que funciona. A gente passou ali pelo PSTI, a gente passou pelo sistema financeiro, a gente passou por vendas, a gente passou Open Finance, por Pix, Open Finance, a gente subiu ali para tratamento comercial, como que você mantém uma relação e como comercial. não levar tudo isso pro coração, negativa, né? Exatamente. Cadências. E como você ir para casa, tranquilo e falar: "Não, realmente foi mais um dia aqui", e vender isso. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. Talvez aquele recado que, o pessoal que está entrando agora no comercial e quer entender um pouco mais do sistema financeiro, o que que eles precisam fazer para estar antenados frente aos produtos, e talvez ali aquelas pessoas também que: "Poxa, será que eu consigo entrar nesse sistema ou não? Aqui o meu comercial não tá tão legal e eu preciso oferecer esse tipo de produto", qual dica que você dá para eles? Bom, primeira coisa, principalmente para quem quer adentrar no mercado financeiro, é procurar referências, né. Então, quem são as referências de determinado assunto? Quero falar sobre Open Finance. Pô, vou seguir o Charles. Quero saber muito mais de regulatório. Tem o pessoal do BTLOL, tem outros escritórios de advocacia que são muito focados em Banco Central. Então eu começo, né, a seguir essas pessoas, porque diariamente vêm atualizações dessas empresas e isso vai acabar me mantendo atualizado. Então, para o mercado financeiro é extremamente importante você buscar referências, né, se manter atualizado para que você consiga efetivamente ter ali um discurso muito mais robusto no momento em que você chega em determinado cliente. Como dica, né, ali do dia a dia para a área principalmente comercial, é o que eu falei exatamente no começo. A área comercial ela precisa ser doutrinada, né? Ela precisa ter as atividades ali muito bem definidas e que essas atividades sejam executadas naquilo que foi proposto, né? Para que principalmente uma área comercial, ela tenha sucesso, você precisa ter ali pessoas engajadas, então o papel do líder é extremamente importante. Você se tornar ali como um mentor para a sua equipe, trazendo experiência, trazendo exemplo, e fazendo com que isso se torne também ali o mindset da sua equipe. Então é extremamente importante que a pessoa que queira entrar, seja na área comercial, no mercado financeiro ou em qualquer outro mercado, é estar sempre atualizado com aquilo que você venha trabalhar, procurar referências, e sempre ter um relacionamento, uma linguagem muito direcionada às pessoas que você vai falar. Não basta eu falar de uma maneira com Charles e replicar isso para o Matheus, que a vivência do Matheus é diferente, né? Então é extremamente importante você ter esse skill de entender quais são as particularidades que cada persona ali que envolve o processo comercial tenha, né? Isso a gente fala sobre também sobre o perfil comportamental, né? É análise de perfil comportamental. Tem pessoas que vão se comunicar melhor, gostam de comunicar, de falar, outras Sim. gostam de dados. Então você vem com uma apresentação de vendas pautada em dados, estatísticas, gráficos, volume de transação, crescimento de mercado, oportunidades, ele vai achar legal. E outros querem pautado mais nos regulatórios, normativos, e no normativo, além da obrigação, o que que é oportunidade, né? Então, assim, tem vários tipos de. Não é a mesma apresentação. Acho que uma coisa legal, que até um recado que a gente dá, e a gente também faz isso na prática, nós temos vários modelos de materiais de apresentação que a gente vai percebendo, e conforme o nosso tato inicial de conversa com o nosso cliente, a gente muda a estratégia. O Matheus já está engatilhado. Opa, Charles, vou colocar a apresentação A, B ou C. Eu já tenho tudo. É uma estratégia que a gente vai aprendendo. Sim, Exatamente nessa linha que você está falando. Então, essa é uma dica de ouro aí, né, que você deixou. Exatamente, a gente primeiro precisa conhecer o nosso cliente, exato. e aí você usa as ferramentas que bem entender, LinkedIn é uma delas, e a partir do momento que a gente começa a conhecer o nosso cliente e tem ali a primeira impressão, esse primeiro contato, essa primeira reunião, você fala: "Tá, realmente, esse daqui ele é um pouco mais analítico, então eu preciso trazer essa questão de dados. Ele é um pouco mais direto, então eu preciso encurtar tudo aquilo que eu tenho para falar Tira os slides em necessários. Pula poucos isso aí. slides", né, então não vai ter aquele slide de apresentação, não, já coloca ali realmente o foco. Essa pessoa, ela gosta de trabalhar um pouco mais de conceitos, então eu Sim. preciso levar o beabá para ela para chegar no ponto final que eu
que eu quero atingir. O recado assim não deixe. Acho que quem tá vendendo, né? A arte é o quê? Você não tá vendendo para você tá vendendo para Exatamente. quem a Sim, sua audiência ali, que é o seu futuro cliente. Então você tem que se moldar para ele. E não exato. fazer, não, peraí, eu preparei um slide aqui, eu preparei um PowerPoint aqui, um material de 72 slides. É bonito Aí pra você já você. viu, o cara já percebeu que não, o cara já tá com Não, pressa. É, Não, mas espera aí, eu tenho que passar os 72. Calma, eu tô ainda no 21 ainda. Eu falei, meu irmão, você não tá entendendo. Então, assim, a gente tem que se moldar. Então, você tem que entender rapidamente, né, acho que a habilidade que você deixou claro aqui é, entenda rápido qual é o perfil perfil do cliente. comportamental desse cliente. sim. Né, o que é o ICP também, né? Exatamente. Então, recado de casa, entenda o perfil do teu cliente, que isso vai otimizar a tua venda e vai, enfim, você não vai ficar perdendo muito tempo ali buscando o floreio talvez ali da tua apresentação do teu objetivo, né? É isso, ó, deixa uma dica como a gente falou aqui, cara. Uma coisa que funciona pro bancão. Monte 3 materiais aí, deixe 3 apresentações Exatamente. diferentes, com perfis diferentes, que é aquele cara, e é clássico, não importa o mercado que você vai atuar, é Pix, Open Finance, fora de mercado financeiro, é o mesmo padrão que a gente mapeou. É um cara, faz material para quem é analítico, então é pautado em dados estatísticos ali e tudo mais. Um cara que é mais ali, pau na máquina, né? Bate Rápido, pronto? bate pronto, o cara quer saber, tá, o que você quer me entregar? Tá, e quanto vai 2 custar? Em slides. quanto tempo? É as 3 perguntinhas que você tem que responder. Então o cara, slide rápido. O que você tem, quanto vai custar, em quanto tempo você vai me entregar? É isso que ele quer saber rapidamente. Então, assim, e outro material que é pro beabá, né? Que é mais ali introdutório, falando como funciona, é mais como se fosse uma mentoria que no final se converte numa venda do seu serviço, né? Então tem esses 3 materiais aí preparados e vai mudando. Começou a reunião, faz algumas perguntas iniciais, né? Então tem uma técnica aí que a gente até aplica aí com os clientes, né? Se for no Google, você vai achar, Shazam. Shazam é uma técnica maravilhosa aí, cara, que você basicamente vai perguntar para o cliente de uma forma moldada. É uma técnica que você vai o seguinte: coloca Shazam, técnica, aí no Google que você vai entender, que você vai falar o seguinte para o cliente: poxa, quais são ali os 3 maiores desafios que dificuldades que você está tendo hoje com o Pix, que você não consegue vender hoje para os seus clientes, né, para os seus participantes indiretos ou no seu Bem Casa Service? Ele vai falar, pô, é o transacional, os caras reclamam do preço, ou não, é a API que os caras demoram muito para integrar, ou não, eu não tenho QIC, ou não tenho prevenção à fraude Não integrado, tem assessoria do bancão. não tem assessoria, então é uma coisa simples, cara, isso chama Shazam. Fala assim, quais são as 3 maiores dificuldades que você tem? O cara vai te entregar o ouro. Falou isso, opa, já vou mudar o material que eu tenho que apresentar pro cara respondendo essa dor, essa latência. Fala, quais são os 3 maiores clientes que você tem hoje? Qual é o padrão que você identifica entre eles ali, né, de mercado? É nicho de mercado que eles atuam, pensando no Bem Casa Service? É um cara só de varejo? É um que trabalha com varejo, outro trabalha, sei lá, no segmento de bet, enfim. Então você molda o seu material com essas perguntinhas. Shazam basicamente é 3 perguntas mágicas, vamos dizer entre aspas, por isso que é Shazam, voltada para o teu nicho de negócio. Molde ela para a tua realidade, né, Matheus? Exatamente. E deixar desses últimos recados, Thiago, eu queria agradecer a sua presença, tá bom? Muito prazer. Foi uma honra tê-lo aqui, foi uma masterclass, né, Charles? Foi top. Aprendemos A muito. honra é minha Se também. deixar aqui, a gente fica até 10 horas da noite, o Wagner expulsa a gente do estúdio pontual. Um abraço pro Wagner também. Ó, você que quer gravar conteúdo aqui, quer fazer da região da Zona Leste, região da Moca, você procure o Estúdio Pontual. Vá no Instagram. Wagner, o Instagram pra nós aqui é @pontual.digital. Aê, garoto, acertei. Tá vendo? A melhor estrutura de São Paulo. O Wagner vai te atender aqui prontamente. Tem uma equipe extremamente qualificada, o material também extremamente qualificado. Matheus, quero gravar domingo, 2 horas da manhã, cara. Ele vai estar aqui. E sábado, 7 da manhã. Também vai. 4 horas da madrugada, Tá cara. aqui. Quero gravar, sei lá, sábado, 9 horas da manhã, então. Ele vai estar aqui. Então, assim, Caramba, quando eu digo cara, isso é bom. prontamente, realmente, é prontamente. Ele vai te passar aqui todas Domingo a as domingo. de domingo a domingo, material extremamente de qualidade. Quando eu digo de qualidade, realmente é Estrutura. áudio, Exatamente. vídeo, é extremamente aconchegante. Então a gente deixa aqui nossos agradecimentos ao Estúdio Pontual. E, Thiago, e quem quiser também buscar, entrar em contato contigo, você também faz algum tipo de mentoria, algum serviço para orientar quem está entrando no mercado ali de comercial, na área de vendas, para o mercado financeiro, com toda essa bagagem que você tem? Você dá mentorias também, você ajuda as pessoas que querem se capacitar a mostrar esse caminho. Você falou muito bem aqui pra gente sobre uso de ferramentas, CRM, disciplina, mindset. Tudo isso são características que a gente só aprende com a vivência. E quem está Claro. começando não tem essa vivência, precisa de mentores. Então, além de você falou, pô, quer saber de Open Finance, Pix, segue o bancão. Quem quer saber sobre isso? Quer saber sobre regulatórios do Banco Central? Segue a Tesmos, por exemplo. E quem quer saber sobre comercial, segue o Thiago aí, Segue cara. o Thiago.
Como que você ajuda essa galera também? Ajudo bastante, né? Além de atuar no mercado financeiro, eu também tenho ajudado algumas empresas na estruturação da sua equipe comercial, formando desde a parte de pré-vendas, vendas, user experience e assim por diante, né? Então, é um mercado aí que a gente tem vislumbrado e tem muita oportunidade aí, né? Então vamos Você- deixar aqui, ó, o LinkedIn, né? Aqui na tela, LinkedIn do Thiago. Thiago Portela Ferreira. É isso? Exatamente. É o melhor Exato. canal LinkedIn para te achar? Melhor canal, lá eu deixo aberto todas as minhas informações de contato, então fica mais fácil aí de todo mundo me encontrar. É isso aí, Charles, último recado. Olha, pessoal, mais uma vez, banqueiros e banqueiras, obrigado aí pela audiência, pela presença, viu? Quero agradecer aqui novamente, Thiago, Muito obrigado, pela pessoal. sua disponibilidade aí, pelo tempo. Então, quer estruturar a tua área de vendas, quer aumentar, potencializar ainda mais a mentalidade sobre os processos, rever os processos de vendas que você tem na sua instituição, ou até mesmo contar com um profissional que tem uma qualificação, experiência e vivência, procura aqui o Thiagão, mano. É isso aí. Enquanto bacemos das O regras, Bancão entrega a solução. Obrigado, Matheus. valeu, galera. Valeu, até Até mais. o próximo. Até a próxima, hein? Thiago, valeu.